Os melhores palpites e um bilhete pronto para as partidas deste sabadão é o que você vai encontrar nesse vídeo. Salve, salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal CR Tips. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thales. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês os meus palpites e um bilhetinho pronto para as partidas de futebol da Europa desse sabadão, tá bom? Só antes de começar o vídeo, fazer aquele velho e bom pedido para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que isso vai estar fortalecendo muito o nosso trabalho. A gente fica imensamente agradecido, tá? E na descrição do vídeo tem alguns links, dentre eles o link do nosso canal gratuito no Telegram. Se você não está acompanhando lá, aconselho a entrar e acompanhar o trabalho. A gente manda entradas diferentes dessas aqui, a gente manda entradas em ao vivo, mercados diferentes aqui do YouTube para vocês. E como falei, é de graça, acho que vale a pena acompanhar, tá? Se você não gostar depois, é só sair. Mas a gente está numa forma bem bacana. Vamos lá, para hoje é o seguinte, pessoal, separei só jogos da Europa, porque nós vamos fazer um vídeo à parte pro Instagram, se o nosso Instagram voltar, porque nós tivemos o Instagram bloqueado, tá? Com palpites pros jogos do Brasil. E aí lá a gente deixa outro bilhetinho pronto, tá? Para hoje, seguinte, mesma pegada de semana passada, mesma pegada de todos sábados e domingos, tá? Separei 18 jogos, então não tem como falar sobre os jogos, tá? Eu vou trazer só o palpite para vocês. Qual que é a sugestão nos palpites? Se for montar bilhete em pré-live, dupla, no máximo tripla. Jamais pegue todos os jogos, 5, 10 jogos e faça um bingo. Não vale a pena, pessoal, não vale a pena. A assertividade é alta, a gente trabalha com números, com estatísticas, mas acertar tudo é quase impossível, tá? Ainda mais uma quantidade tão alta de jogos assim. Mas a minha principal sugestão, tenta trabalhar no ao vivo, buscar valor no que a gente deixei para vocês aí pro ao vivo, tá? Pessoal, é o seguinte, eu quero também, antes de começar aqui, mas já começando, eu quero que vocês deixem no comentário a opção que vocês preferem. Eu coloquei aqui hoje por horário, tá? Começando aqui do primeiro jogo às 9h30, que é o do Liverpool, até às 17h30, que é o jogo do Porto. Com isso, algumas ligas vão ficar meio bagunçadas. Começa na Inglaterra, vem primeira divisão, vem para segunda divisão, e vem para a Bundesliga, depois volta a Premier League, aí vem Escócia, entendeu? Então eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês preferem por liga, tá? Que a gente sempre traz, ou preferem por horário. Como os jogos no sábado e no domingo aí começam muito cedo, eu acho interessante por horário, mas a gente vai fazer aqui conforme vocês preferirem, tá? Vamos lá, primeira partida, Brentford versus Liverpool. Liverpool tá em primeiro colocado, com um jogo a mais do que o City. Precisa vencer, precisa pontuar, porque o City dificilmente perde. O City dificilmente perde, ainda mais segundo turno. Segundo turno do City é fora de série. Ganha quase todos os pontos que disputa, se não ganha todos, tá? Principalmente jogos diretos. Se o City corresponder, o jogo que falta, ele já ultrapassa o Liverpool, tá? Então, vai ser um campeonato muito acirrado até o final. Para essa partida, a gente tem uma linha de 1,60 na vitória do Liverpool e é o que eu vou deixar para vocês. Mesmo fora de casa contra o Brentford, vitória do Liverpool, tá? Plymouth contra Leeds United, partida com a característica bem alta para gols e acredito que o Leeds não perca também. O Leeds está fazendo um campeonato excelente, vice-líder aí, tá atrás do Leicester, tá aí tá com poucos pontos aí à frente do Ipswich e do Southampton, tá? Southampton aí tem uma partida a menos, derrapou no jogo passado, a gente acabou tomando um redzinho depois de tomar um green maravilhoso neles, mas faz parte. Chance dupla Leeds e mais de 1,5 gols. Acredito que o Leeds não perca e acredito que veremos gols nessa partida, tá? Wolfsburg, Borussia Dortmund, jogo difícil pro Dortmund, mas eu vou pro lado do Dortmund, tá? O Dortmund precisa pontuar, tá em quarto colocado, tá ali já perigando ficar de fora da classificação direta para a próxima Champions League, não pode, tem que vencer. Nós temos uma linha aí de pré-jogo de empate anula no Dortmund pra gente compor bilhete, tá ótimo, tá? É a sugestão que eu vou deixar para vocês para hoje. Heidenheim contra Bayer Leverkusen. É o jogo do nosso bilhete pronto, já vou adiantar, não tem nem por que eu não falar. Vitória do Bayer Leverkusen, eu acho que 1,38 do líder, mesmo fora de casa, contra um dos piores times do campeonato. Não, o Heidenheim deu uma melhorada. Tá no meio de tabela, tá? Empatou 4 jogos, venceu 1, mas é um time de meio de tabela, só se distanciou da zona de baixo.
Vitória do Bayer Leverkusen, 1,38, para mim tem valor demais. É o primeiro jogo do nosso bilhete pronto, tá? A gente for pegar aqui no último jogo entre os dois, 4-1. 4-1 pro Bayer Leverkusen, tá? E o jogo anterior aí foi em 2019, então não tem nem como tirar de base. Pelo futebol que o Leverkusen joga, vitória do Bayer sem chance, sem dúvidas, tá? Darmstadt contra Stuttgart, tá? Stuttgart, terceiro colocado, vem fazendo uma temporada maravilhosa. Esse sim, o Darmstadt, o pior time do campeonato, apenas 12 pontos em 21 partidas. Apenas 22 gols marcados, incríveis 49 gols sofridos, tá? 49 gols sofridos. Pior defesa e um dos piores ataques. Não chega a ser pior aqui, porque o Colônia, mas tem ataques bem ruins, tá bom? Não tem como, vitória do Stuttgart. Partida também com uma característica bem alta para gols. Acredito que a gente veja aí pelo menos aí 2 gols, tá? Acredito que o Stuttgart vence aí 2, 3 gols sem muita dificuldade. Nós temos aí um Stuttgart com 49 gols marcados, tá? Em 21 jogos. Só está atrás de Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. É o terceiro melhor ataque. E tem uma defesa bem sólida, bem consistente. Vamos lá agora, Premier League. Nós temos Burnley e Arsenal. Arsenal tem jogo meio de semana. Não tem problema. Não tem problema que eu falo assim. Não acredito que vai gerar tantas dificuldades contra o fraco Burnley, tá? Vitória do Arsenal. Thales, o que você imagina para esse jogo? Eu imagino que o Arsenal não tem essas informações ainda, tá? Mas eu acredito que o Arsenal possa fazer o que o City fez sábado passado. Poupou alguns jogadores ali no primeiro tempo, veio com um time mesclado, teve uma certa dificuldade ali no primeiro tempo, 0-0, segundo tempo voltou aí com alguns titulares, venceu sem muitas dificuldades. Acredito que o Arsenal possa fazer isso, ou já possa vir aí com seu time titular, tentar fazer placar já no primeiro tempo, depois descansa os jogadores, tá? O Arsenal tem um time muito jovem, os jogadores dificilmente machucam, intensidade física lá em cima, tá? Jogadores muito novos, então o desgaste acaba sendo um pouco menor. Acredito na vitória do Arsenal aí sem tanto sufoco, tá? Próxima partida, Newcastle contra o Bournemouth. Partida difícil, o Newcastle faz uma temporada muito abaixo do que a gente imaginava, né? Muito abaixo mesmo do que a gente esperava, até pelos investimentos, por já estar com uma espinha dorsal montada aí da temporada anterior. Para partida característica para gols, a gente vai com over 1,5 gols, tá? O Newcastle, cara, leva para ao vivo ver como o Newcastle tá. Dependendo, a gente consegue pegar algo a favor do Newcastle, mas só no ao vivo mesmo, assim, com muita cautela, porque, como eu falei, o Newcastle tem oscilado bastante, tá? Tottenham e Wolves. O Wolves tem uma baixa muito importante. O brasileiro Matheus Cunha, que vem fazendo uma temporada aí, vinha fazendo uma temporada maravilhosa, né? Acabou machucou o músculo da... Foi o músculo da coxa? O tendão da coxa, não sei. Alguma coisa da coxa, mas lesão grave, tá? Tá fora da temporada. Partida característica bem alta para gols. Ambas marcam mais de 2,5 gols. É o que eu deixo sugestão para vocês aqui para essa partida, tá? Tottenham jogando é sinônimo de gols, não tem jeito. Championship, nós temos Leicester, poderoso Leicester contra o Middlesbrough. A Middlesbrough fez uma partida bem interessante, venceu o Chelsea aí na Carabao Cup, depois tomou uma sapatada de 6-1. Time aí de meio de tabela, tá? Não tem uma sequência boa dos últimos 5 jogos aí. Perdeu 2, empatou 2, venceu apenas 1. Contra o melhor time da competição disparado, 12 pontos à frente do segundo colocado, Leeds United. Praticamente já classificado, né? Já subiu para a Premier League, já voltou para a Premier League. Só um desastre muito grande. Para essa partida nós temos uma linha muito interessante. Na Betano já está 1,62, 1,65, algo assim, não me recordo. É jogo demais, pessoal. Vitória do Leicester em casa, tá? Vitória do Leicester, essa linha é sensacional. Quem quiser compor um bilhetinho, fazer uma dupla, quiser pegar um empate anula, mas para mim a vitória do Leicester tem muito valor jogando em casa contra um adversário que vem numa sequência bem ruim, tá? Na League One nós temos o Bolton, terceiro colocado, jogando contra um dos piores times do campeonato, que é o Charlton, tá? Nós temos um Bolton em uma sequência aí, deu uma oscilada, ficou 4 jogos aí praticamente, marcou poucos gols, empatou 4 jogos, mas é uma equipe forte jogando em casa contra uma das piores equipes da competição. Nós temos aí a mesma característica aí do Leicester, uma linha de quase 1,70 para a vitória do Bolton, é a sugestão que eu deixo para vocês para esse jogo, tá? Vitória do Bolton. Celtic, que o Marcoque, eu tava louco pra fazer um vídeo com o Celtic, porque eu tava louco pra vestir essa camisa aqui pra fazer. Cara, que camisa linda, eu vou falar pra vocês. Top 3, viu? Top 3. A gente tem um bocado de camisa ali atrás, tem muitas camisas ainda que a gente quer comprar, mas
Que camisa maravilhosa. Pelo vídeo, pelo Instagram que eu mostrei pra vocês, não dá pra ver os detalhes, mas é uma camisa sensacional. E eu sou suspeito de falar porque eu amo verde, eu gosto de verde, eu torço pro Goiás, que é outro time verde. E é isso aí, cara. Vamos lá, Celtic, todo poderoso Celtic jogando na Escócia contra o Kilmarnock, adversário difícil, tá na parte de cima da tabela. O campeonato tá bem aberto, tá? Nós temos aqui o Celtic à frente do Rangers, não só por causa do saldo de gols, tá? Mas pelo confronto direto. Nós temos aí um Celtic à frente do Rangers por causa do confronto direto que o Celtic venceu o Rangers. 61 pontos as duas equipes, tá? Vitória do Celtic e Celtic mais cantos no primeiro tempo. Vai abrir somente no sábado essa linha na Betfest, tá? Na Betfest no sábado abre essa linha. Pré-live aí, algumas linhas não abrem um dia antes do jogo. Como a gente tá gravando na sexta-feira, provavelmente não vai abrir, tá? Gosto demais dessa linha, sugestão para esse jogo. Rapaz, já tô cansado, mas vamos lá, estamos chegando. Hellas Verona contra o Juventus. A Juventus deu uma derrapada muito grande. As últimas 3 partidas e a Juventus empatou contra o Empoli, perdeu para a Inter, beleza, natural, confronto direto, mas aceitável perder, e perdeu em casa para o Udinese. Tomamos um headzinho nesse jogo, viu, pessoal? Foi triste, não imaginava, esperava uma goleada aí da Juventus. Juventus vai pegar o Hellas Verona, um dos piores times do campeonato, apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 empates e 5 derrotas. Mesmo jogando fora de casa, mesmo uma sequência ruim, é muito difícil ir contra um time tão forte contra a Juventus. Desajustou, mas logo volta a vencer, tá? Nós temos uma linha de empate anula bem interessante, tá? Dá para compor bilhete. É a sugestão que eu deixo para vocês para essa partida. Vamos lá. Manchester City versus Chelsea. Manchester City versus Chelsea. Quase que não sai. Não importa a linha. 1.34, subiu, tá? Ela subiu um pouquinho, subiu para 1.38. Vitória do Manchester City. Vitória do Manchester City sem choro nem vela. Não tem como comparar os dois elencos, os dois times. Não tem como comparar o Manchester City com o Chelsea. Até pela oscilação do Chelsea na temporada, tá? Vitória do Manchester City para essa partida. Rapaz, 12 minutos, eu quase não tô falando dos jogos. Vamos acelerar. Celta de Vigo, Barcelona, jogo muito perigoso. Barcelona tem jogo da Champions. Barcelona não da Champions. Barcelona não tem nenhuma equipe titular direito. Quem diz ainda se vai poupar alguns jogadores, tá? Sem falar que tem muitos jogadores machucados aí, que podia tá pelo menos compondo a equipe aí e tá ajudando, tá? É difícil jogar contra o Barcelona, mesmo não estando em uma fase tão boa, tá? Apesar dos últimos 3 jogos aí, 2 vitórias e um empate contra o Granada, que empate com sabor de derrota, né? Mas enfim, vamos lá. Chance dupla Barcelona contra o fraco Celta de Vigo, tá? Celta de Vigo fazendo temporada muito ruim. Primeiro time fora da zona. Acredito em um jogo difícil. Tem uma linha, se eu não estou enganado, na linha de cartões. Não é desse jogo não, tá? Não é desse jogo não. Então, esquece cartões. Chance dupla Barcelona para essa partida. Panathinaikos e Lamia. Nós temos aí o Panathinaikos, um dos principais times da Grécia. Vou deixar como sugestão para vocês vitória do Panathinaikos, mas não no pré-live, não recomendo compor bilhete, tá? O adversário, Lamia, por mais que tenha um histórico aí de perder praticamente quase todos os jogos para o Panathinaikos, vem em uma sequência muito boa, vem fazendo jogos muito bons, vem se recuperando muito. São 4 vitórias nos últimos 4 jogos e nós temos aqui 12 gols marcados em 4 jogos, tá? O time vem numa crescente muito grande, pode dar um trabalho pro time do Panathinaikos, que a gente vê que é muito superior. Nos últimos 4 jogos venceu os 4 também, não tomou nenhum gol. Mas o que eu acredito para esse jogo, o Panathinaikos deve ter uma dor de cabeça aí no começo do jogo, a linha deve subir rápido, Lamia não deve só se acovardar se defendendo. A gente tem uma linha mais interessante na vitória do Panathinaikos, tá? É a sugestão que eu deixo para vocês, vitória do Panathinaikos, mas no ao vivo com uma linha melhor. Na casa de 1,60, tá? Atalanta e Sassuolo, Atalanta que reencontrou seu bom futebol, se recuperou no campeonato, 4º colocado, vem de uma sequência maravilhosa. O ataque voltou a marcar muitos gols, 44 gols marcados, tá? Em 23 partidas, é o 3º melhor ataque da competição, acho que é o 3º melhor ataque da competição. Tem uma defesa bem legal, apenas 1 gol de média tomado por jogo, tá? Sofreu 23 em 23 partidas. Joga contra o Sassuolo tá brigando lá na zona de rebaixamento, precisa vencer. Normalmente jogos do Sassuolo são overs, tá? Jogo bastante over. A gente vai aqui de over 2.0 gols asiáticos na partida, tá bom? Para a partida ter pelo menos 2 gols, a gente tem um reembolso.
3 gols é green, 3 ou mais gols é green, 1 gol ou nenhum gol, red, tá? Paris Saint-Germain versus Nantes, a gente vai de empate, anula Paris Saint-Germain, não tem como, na França, qualquer jogo do Paris Saint-Germain contra qualquer time, a gente tem que trabalhar a favor do Paris Saint-Germain. Pelo menos ainda enquanto tem o Mbappé, tá? Mbappé saindo, algumas coisas eu acredito que vão mudar no futebol francês aí. Não acredito que perca sua hegemonia por causa do dinheiro, deve fazer novas contratações, mas sem dúvidas o diferencial do time é o Tartaruga Ninja, né? O Donatello, que aí é um dos principais jogadores do mundo. Então a gente vai de empate anula, segundo jogo do nosso bilhete pronto. Já vou montar ele aqui para vocês. E pra gente finalizar, nós temos Porto versus Estrela. Porto joga no meio de semana, quero deixar uma pequena atenção para esse jogo. Acredito que o Porto vença por 1, 2, posso vencer até por 3 gols, tá? De diferença ou mais, pode golear. Mas o Estrela é um adversário chato, costuma dar trabalho. Dos últimos 2 jogos, venceu um do Porto, venceu por 2-1 e perdeu o outro por 1-0. Então são confrontos difíceis, tá? Normalmente, confrontos difíceis. Porto tem um jogo muito importante no meio de semana, então cuidado. 1.20 para mim não tem valor. 1.20 não tem valor. Vê como o Porto tá no jogo, tá com o time titular, tá atacando, a Estrela tá só se defendendo. Aí a gente busca algo a favor do Porto aí com a linha mais valorizada. 1.20 aí, pessoal, pra mim não tem valor nenhum, tá? Acho que o melhor palpite que eu posso deixar pra vocês é esse. O Porto pode começar o jogo 5 minutos fazer 1-0. Cara, é futebol, tá? É futebol, qualquer coisa pode acontecer. Mas 1.20 para se trabalhar em pré-live, com um time com um confronto tão importante no meio de semana e com um adversário que historicamente dá trabalho, tá? Deixa eu trazer aqui só para vocês, só para mostrar. Nós temos aqui, ó, o Estrela venceu por 2-1 Porto e perdeu agora por 1-0, tá? Então, jogos difíceis. Essa é a atenção que eu deixo para vocês. Vamos lá, 16 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Já tô sem ar aqui. Vamos montar o nosso bilhete pronto. O bilhete pronto nosso vai ser no Bayer Leverkusen. Como eu falei para vocês, vai ser vitória do Bayer Leverkusen contra o Heidenheim. Vitória. E nós vamos no PSG contra o Nantes. PSG sempre tá chatice aqui para procurar. Nós vamos de empate anula. ODD 165. Stake padrão de 1.500. Aposta feita. Bilhete pronto. É isso aí. Espero poder ajudar vocês nesse sabadão. Pessoal, gestão de banca, tá? Jogo demais para trabalhar. Isso que eu falei para vocês. Ainda vamos ter outro vídeo de palpites para os jogos brasileiros. Então, gestão de banca, pessoal. Abraço, até o próximo vídeo.